Será que um membro da igreja, quando ele adultera, ele tem que ser disciplinado? Segundo, será que uma pessoa, quando ela adultera e é membro, e quando ela adultera, ela sai da igreja e passa um tempo fora, ou vai para outro estado ou para outro local morar, e quando ela volta para sua mesma igreja ou para outra igreja, será que ela pode exercer algum cargo na igreja sem antes, na primeira igreja, ter passado pela disciplina? Terceiro, será que um membro de uma igreja, quando ele adultera, ele pode estar na igreja cantando, pregando e louvando? São esses assuntos que nós vamos falar neste vídeo. Eu espero que você deixe aí o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe e diga a sua opinião com relação a este assunto, ok? Será que isso não dá disciplina, pastor? Então existem muitos pastores que estão errando, falhando neste assunto, até mesmo com medo de receber algumas palavras negativas e até mesmo com medo de perder membros. Então, gente, a palavra de Deus tem que ser cumprida, certo? Tem que ser falada e pregada de acordo com como realmente ela é. Então, este é o assunto que nós vamos tratar neste vídeo. Será que um membro que traiu seu esposo ou traiu a sua esposa deve ser disciplinado por mais que passe tempo, que saia da igreja e vá para outra, ou mesmo que não vá para outra, viva uma vida fora da sua cidade e volta para a sua cidade novamente, e quando volta para a igreja tem que ser disciplinado? Será que essa pessoa que traiu, será que ela mesmo com esse tempo ela acha que voltando para a igreja, com o tempo, será que os irmãos esqueceram? Talvez até alguns irmãos esqueçam, mas Deus nunca esquece. Ou seja, quando a disciplina, quando a pessoa recebe a disciplina e a correção e cumpre a disciplina com amor, com obediência, aí sim o seu perdão é aceito diante de Deus e é perdoado os seus pecados. E todo pastor que falha na área da disciplina, que não cumpre com a disciplina, ele também está errando, está pecando. Quando ele sabe do caso, da história, de fato o que aconteceu, e não usa a autoridade pastoral por medo, por retaliações e por não aplicar aquilo que a Bíblia diz, ele também está em falha diante de Deus, está sendo condizente com o que está acontecendo, e Deus vai requerer e vai cobrar dele segundo a sua palavra. Então, estes são os assuntos deste vídeo e palavra de Deus, ok? É o seguinte, eu estava analisando um vídeo de um colega meu e o tema de hoje nós vamos falar sobre cadê a disciplina, pastor? Hoje nós vamos falar sobre disciplina, um pouco sobre adultério, sobre fornicação para aqueles que são casados. Eu vou colocar agora um vídeo para vocês assistirem, eu quero que vocês dêem a sua opinião, ok? E lembrando, é um assunto muito importante, de suma importância para todos aqueles que seguem a palavra de Deus. Você que está casado, você que mantém o seu casamento, você que respeita a palavra de Deus, isso é muito importante, e eu quero ver e quero ouvir a sua opinião, o seu comentário com relação a este assunto. Bora pro vídeo, vamos visualizar esse vídeo aí, ok? Valeu! Desejar a todos os meus irmãos uma boa tarde, ou uma boa noite, ou um bom dia, que eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu queria nesse momento abordar um assunto que está acontecendo em algumas igrejas evangélicas, sobre o adultério. Por exemplo, eu queria fazer esse exemplo com a minha pessoa. Eu sou casado, né, tenho a minha família, mas eu caio neste erro de adulterar, e aí eu cometo este erro e me afasto da igreja por 6 meses, 1 ano, e o que acontece? Com o tempo eu venho a essa igreja novamente, com fruto do meu erro, apresentar ela a Deus. O pastor dessa igreja, ele tinha o conhecimento do meu erro, mas nunca foi a mim, nunca me chamou para conversar, para me dar a disciplina que é preciso ser aplicado para todos esses que cometem tal erro. E enfim, cheguei e falei ao pastor para apresentar a criança, tudo bem, a criança não tem culpa de nada, e o pastor simplesmente apresentou, abençoou, mas não me chamou para a conversa. Quer dizer, o pecado que eu cometi é como se não valesse nada. Eu pergunto aos irmãos a sua opinião. Está certo a minha atitude? Está certo o pastor que me apresentou, sem ter me dado a disciplina, sem ter feito nada
como manda a palavra. Eu pergunto aos irmãos a sua opinião. Qual é a sua opinião, irmão? Primeiro caso importante que você tem que ressaltar é o seguinte: primeira coisa, segundo a Bíblia, quando existe o adultério no casamento, a Bíblia diz, quando se é membro da igreja, a primeira coisa que um pastor deve fazer tem que haver a disciplina, certo? Tem que acontecer a disciplina para aquele que transgrediu a palavra de Deus que fez o adultério, certo? No caso do vídeo aqui, você observa que é interessante ressaltar que essa pessoa que traiu, ela deixou o seu esposo ou a sua esposa, saiu de casa, foi morar com outra pessoa e nesse outro relacionamento contraiu uma gravidez, uma criança. Sai de um local e vai para outro como se nada tivesse acontecido e passa-se tempos, você nota que no vídeo, passa-se tempo e a pessoa volta novamente para a igreja para apresentar o filho que foi gerado de outro relacionamento. Então, olha só, a primeira coisa que um pastor ele deve fazer é o seguinte: ele tem que apresentar a criança. Isso ele não pode negar, ele tem que apresentar, porque até é um trabalho, é uma ordem que o pastor tem que fazer, tem que cumprir. Ele tem que apresentar a criança, seja ela católica, seja ela cristã, evangélica, enfim. E se for cristã, principalmente se for membro da igreja. A segunda coisa que um pastor deve fazer é chamar essa pessoa que está apresentando a criança para o gabinete pastoral e ali conversar e saber o que foi que houve, né, no seu relacionamento matrimonial. Por quê? Porque a pessoa deixa o seu primeiro casamento, ela peca, ela erra, ela trai, se for o rapaz ou a moça, não sei. E o que é que acontece? Se é membro da igreja, ela tem que ser disciplinada. O pastor que não cumpre com a disciplina, ele tanto está sendo condizente com o pecado daquele que o pecou, ou seja, daquele que transgrediu a lei. Então o correto fazer é que o pastor ele deve sim, com certeza, cumprir a lei que a Bíblia diz, que é fazer com que a palavra de Deus seja válida, ou seja, cumprir a disciplina naquela pessoa. Aquela pessoa tem que cumprir o caso da disciplina para que haja, né, o perdão, porque se é membro da igreja, a Bíblia ela nos dá esta ordem. E outra coisa importante, segundo, você nota que no vídeo aí, a pessoa ela se desloca de um local para outro, achando que o tempo vai sarar a ferida com relação a esse assunto, vai perdoar o pecado, porque se você notar, existem pessoas que estão fazendo isso, ou seja, estão adulterando, estão se prostituindo, aí sai de uma igreja e vai para outra. Na verdade, isso até moda já se tornou. Você vê pessoas fazendo esse tipo de coisa, ou seja, está se congregando em uma igreja, se congrega numa igreja, adultera, deixa aquele relacionamento e vai para outro estado ou para outro bairro ou para outra cidade e ali começa a viver e a conviver com outra pessoa que não é o seu esposo ou a sua esposa legítima. Aí quando de repente volta e é aceito pela igreja sem passar pela disciplina. Gente, é como se você estivesse, tipo assim, você peca, erra, falha e sai da igreja para passar um tempo por medo da disciplina e volta novamente como se nada tivesse acontecido. A Bíblia nos dá o direito de você chamar esse membro da igreja e conversar e disciplinar. Por quê? Porque a disciplina, segundo a Bíblia, ela não é para matar. Na verdade, a Bíblia ela ensina que a disciplina ela é para levantar, ela é para restituir, ela é para restaurar, para renovar aquele que transgrediu a palavra de Deus. Então, esse é o meu comentário, essa é a minha visão que eu tenho a respeito da palavra de Deus. Se você concorda ou discorda, diga aí, coloque comentário, deixe comentários aí para a gente possa entrar em questões, porque este assunto é muito importante e muitos pastores estão errando.
aonde está a disciplina. Isso não dá disciplina? Então é isso aí, gente. Então deixe seu like, compartilhe e valeu!